Segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. O tema dessa mensagem eu tirei dessa Bíblia aqui, e eu vou sugerir essa Bíblia para você. É a mais nova Bíblia que eu comprei, de pregação expositiva, sermões, estudos e reflexões, do Hernani Dias Lopes. Uma excelente Bíblia, não estou ganhando nada com isso, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu estava estudando esse texto, quando peguei essa tradução para poder ver, estava aqui o sermão expositivo completo, e o tema é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu falei, eu vou usar esse tema aqui para essa reflexão de hoje, para a nossa conversa aqui. A minha tradução, segundo Crônicas 20, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos que moravam e vieram à peleja, dos que moravam nas cidades, nas montanhas de Seir, e vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que já estão em Edgedi. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum a todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também a todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que dominas sobre todos os reinos, sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos livrarás, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitistes que Israel pudesse invadir quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, versículo 12, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar. Essa é a tua palavra, Senhor, e nós pedimos que em graça o Senhor fale conosco aqui, derrama sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem separado. O Senhor sabe aquilo que precisamos. A tua palavra diz que antes que venha a necessidade à nossa boca, o Senhor já conhece, e nós pedimos que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades nessa noite em Cristo Jesus. Oramos com fé em nome de Jesus. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 1 diz: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Quando a gente lê esse texto, a gente às vezes passa despercebido, e aqui diz depois disso. Depois disso o que, Edson? Depois de algumas coisas. E que coisas foram essas? Essas coisas aqui, eu gostaria de entrar junto com você e dizer que aqui Josafá,
um dos principais reis, que é a nação de Israel, que o reino de Judá, reino do sul, governou. Josafá, ele foi filho do rei Asa, e o rei Asa foi um rei excelente. Ele governou a nação de Israel e ele fez o que era reto, o que era justo diante do Senhor. No momento onde o pai dele, o rei Asa, sentiu que era tempo dele se aposentar, ele chamou o seu filho Josafá e ele permitiu que Josafá fizesse uma coparticipação no seu reinado, que ele reinasse junto com o seu pai durante 3 anos. Então Josafá teve uma aula ali durante 3 anos com o seu pai, e ele viu muita coisa que seu pai fez de forma positiva para o Senhor. E quando chegou a hora de Josafá assumir o seu reinado, depois desses 3 anos de capacitação, Josafá ele começou a implementar algumas obras. Ele fortificou todas as cidades, ele fechou todas as casas que haviam sido construídas e abertas para promover prostituição a cultos religiosos. Ele destruiu deuses pagãos, ele acabou com a idolatria que havia na nação de Israel, ele incentivou os levitas e os sacerdotes para que eles instruíssem o povo através da palavra do Senhor. Então eles iam de casa em casa, compartilhando a palavra a todos que estariam dispostos a receber. Ele levantou juízes na nação de Israel, e ele se reuniu com esses juízes e ele disse: olha, a partir de hoje vocês vão julgar a nação de Israel, mas vocês não vão julgar de uma forma parcial, vocês vão ser totalmente imparciais. Se fizesse isso no Brasil hoje estava bom, né? Josafá fez isso. Josafá, ele restaurou o altar de adoração ao Senhor. Josafá, ele promoveu a adoração ao nome do Senhor. Ele fez o que era reto, ele fez o que era justo aos olhos do Senhor. Ele foi um rei bom que caminhou pelos mesmos passos que o seu pai havia caminhado na presença do Senhor. E depois que ele fez tudo isso, a Bíblia fala que os filhos de Moabe, ou seja, os moabitas e os amonitas, e os moradores das montanhas de Seir, eles vieram contra Josafá, contra o reino do sul, a nação de Judá, com um exército incontável, pastor Vanderlei. Para a gente entender um pouquinho, Josafá, ele era rei no reino do sul, e ele tinha à sua disposição um exército de mais de 1 milhão de homens, Jefferson, fortemente armados e dispostos a guerrear. Mais de 1 milhão. Eles eram divididos em 200.000 homens para cada povo que ele colocava, e ele colocava chefes sobre esses povos. Mais de 1 milhão. Só que ele foi surpreendido com uma notícia, que os moabitas e os amonitas e os moradores das montanhas de Seir vinham contra ele, e eles já estavam numa cidade que fica ali próximo do Mar Morto, mais abaixo um pouco do Mar Morto, aproximadamente 70 quilômetros de Israel. É um exército que não se podia contar. Lembrando que se o exército de Josafá era de 1 milhão de homens, esse outro exército era muito maior. Então você imagina um exército aí de provavelmente 1,5 milhão, 2 milhões de homens andando, marchando em direção a Jerusalém para poder destruir mesmo. Josafá, a Bíblia fala que a primeira coisa que ele sentiu quando recebeu essa notícia foi medo. Ele teve medo, ele ficou desesperado, ele falou: eu não sei o que eu vou fazer. É igual você quando recebe uma notícia e essa notícia ela vem sem avisar para você, você não sabe o que fazer. E o que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu aprendi na minha vida já há alguns anos, e disse algumas vezes aqui de púlpito, que todas as vezes que acontece alguma coisa na minha vida que eu não sei o que fazer, a primeira coisa que eu faço é eu oro. Eu não sei o que fazer. Às vezes nós nos reunimos aqui todas as segundas-feiras com a liderança e temos alguns assuntos delicados, e quando a gente coloca esses assuntos em pauta, os irmãos falam: e aí, o que nós vamos fazer? Porque eles olham para mim e acham que já tem um direcionamento. Não, nós vamos fazer isso.
eu já tenho a solução para esse problema, mas a gente não tem a resposta. A verdade é que a gente não tem resposta para tudo, né, Laerte? A gente quer resposta, mas a gente não tem a resposta. Observe comigo, Josafá aqui, ele recebeu um ataque depois que ele fez tudo que era certo. Sabe quando você está corrigindo a sua vida e você está fazendo tudo que é certinho? Sabe? Quando você se preocupa em agradar ao Senhor, quando você honra o Senhor, quando você busca o Senhor, quando você começa a colocar a sua casa em ordem, você fala assim: olha, acabou a bagunça, a gente vai priorizar o Senhor, a gente vai buscar o Senhor, a gente vai adorar ao Senhor. E depois que ele fez tudo isso, veio essa notícia. É igual gente que diz que depois que veio para a igreja as lutas vieram. Quem já ouviu essa história? Pô, depois que eu vim para a igreja, aí o inimigo está furioso, aquela história. Josafá, ele poderia dizer: Senhor, mas eu estou recebendo isso porque eu achei que agora eu ia receber por recompensa paz durante longos períodos na tua presença, mas depois que eu comecei a tentar fazer aquilo que é certo, parece que piorou o negócio, e ele não soube o que fazer, e ele teve medo. E é muito comum na minha e na sua vida, Edson, quando a gente tem um problema, que a gente busca a solução, Zé. A gente vai buscar a solução e a gente busca. É igual mais ou menos pessoas que estão aí, né? E de repente tem os primeiros sintomas do Covid-19. Você estava bem aí, você estava andando sem máscara, você estava achando que você era imune, né? Porque tem crente que acha que é imune à luta, à dificuldade, acha que é imune à Covid. Não é. E aí de repente você sente os primeiros sintomas, e aí aquela coisa, você entra, vai no médico, entra com medicamento, aí você fica desesperado, na primeira noite, segunda, terceira, você não dorme, porque as mídias só dizem que está morrendo, todo mundo está morrendo, e você fala assim: eu sou o próximo, eu vou morrer. Aí você, sem falta de ar, já começa a sentir falta de ar, você fica desesperado. É assim ou não é, gente? Aí você tem que cuidar do corpo e da cabeça, porque a cabeça está... A primeira mensagem que eu recebo de pessoas com Covid, eu já trato logo no emocional, no psicológico. Ó, vai ficar sem dormir, vai achar isso, é aquela coisa toda. E aí você fica mal, e os sintomas eles persistem, lamentavelmente. Você vai no médico, piora a febre, e de repente o médico diz para você: olha, eu vou ter que internar você. Aí interna, aquela coisa toda. E aí internou, fica no hospital, aí não tem mais contato, né? Só as pessoas que mandam mensagem. Aí de repente os familiares dizem assim: olha, está internado lá, está no oxigênio, agora a gente não tem mais o que fazer, né, Vinícius? Agora o que a gente pode fazer pois é, a gente só ora no final. Agora a única coisa que a gente pode fazer é orar. Não deveria ser no início de tudo? Não deveria ser a primeira atitude, Suiane? Quando tudo se iniciou, quando os primeiros sintomas vieram. Porque o medo ele vai vir, ele é humano. Mas paralelo ao medo tem que haver uma atitude, um posicionamento de fé, de orar diante das dificuldades. E a Bíblia fala que Josafá fez isso. A primeira coisa que Josafá fez depois de sentir medo foi orar ao Senhor, foi buscar a face do Senhor. Ele falou: o Senhor tem que ter uma resposta. Porque crente não está imune, e Josafá não estava, mesmo sendo um rei bom da nação de Israel. E tem gente que acha que está imune. E quando eu digo imune, não é só o Covid, não, é as dificuldades e lutas. Dia mal vai vir na sua vida. Está amarrado, vai soltar, porque vai vir. Não tem a ver com amarrar ou soltar. A vida, ela é cíclica, ela é dialética, e a gente tem que entender que o dia bom e o dia mau, ele faz parte da vida de todo mundo. A questão é como você vai aprender a lidar com isso. E Josafá, ele orou ao Senhor, ele buscou a face do Senhor, e ele começou a reunir o povo e chamar o povo para orar e buscar a face do Senhor e jejuar diante do Senhor. E ele buscou uma resposta diante de Deus. E o que eu acho incrível em Josafá é que ele fez uma oração inteligente.
Sabe, não é gente que quando vai orar se coloca diante do Senhor e começa a se diminuir diante do Senhor, porque Deus sabe quem você é. Josafá, ele não chorou as pitangas do coração dele diante de Deus, Senhor, não. Ele falou: Senhor, eu sei quem é o Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas, não existe limitação para a tua ação. Quando tu operas, ninguém pode impedir. Agora, Senhor, sendo muito franco e sincero com o Senhor, os moradores, os moabitas e os amonitas, eles são moradores do deserto. E quando aquele povo veio com Moisés lá do Egito, o Senhor fez com que eles desviassem, para que eles não enfrentassem os amonitas e os moabitas. Ou seja, esse problema já deveria ter sido resolvido, mas foi o Senhor que fez com que eles se desviassem, e eles estão retribuindo o Senhor ter permitido que eles vivessem dessa maneira, vindo agora nos atacar. Aí ele diz o seguinte: Senhor, em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Ele disse isso para Deus. Ele falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós sabemos: os nossos olhos vão estar virados para o Senhor. Eu não sei o que fazer, mas o que eu sei é que os meus olhos estão voltados para o Senhor, porque é do Senhor que vem a resposta. E paralelo a isso, ele começou a promover um grande jejum, e depois que ele fez essa oração, o texto subsequente diz que Deus falou com ele através de um profeta. E Deus disse para ele, a primeira coisa que Deus disse: olha, não tenham medo, pois essa peleja não é de vocês. Eu vou pelejar no lugar de vocês. Irmão, você imagina um exército poderoso vir contra você, e aí você recebe uma palavra dessa de Deus, um bálsamo, diante do povo. O povo escuta tudo isso, e o povo, no primeiro momento, aconselha Josafá. O texto diz que o povo aconselhou Josafá para que eles colocassem os levitas, para que adorassem ao Senhor. Para mim isso é extraordinário, porque Josafá, ele não deixou de lutar essa batalha. Ele só não lutou essa batalha com o exército poderosamente armado, ele lutou essa batalha com um coral diante do Senhor. E a Bíblia fala que Deus deu a direção para que no outro dia eles estivessem diante do vale onde iria acontecer essa batalha, e que o povo iria ver a vitória que Deus iria dar, e eles foram. Só que antes de irem, eles começaram a promover um grande coral de adoração ao Senhor, porque adoração é uma arma de fé contra as dificuldades que nós estamos passando. Existem pessoas que buscam os melhores momentos para adorar a Deus. Quando a tempestade está diante de você, não é tempo de adorar a Deus. O melhor momento de adorar a Deus é quando o arco-íris ele se apresenta. Não, é na cova, é na cisterna, é no palácio, é na cova junto com os leões, é na caverna de Adulão, é nas montanhas de Belém, é em qualquer lugar, a tempo e fora de tempo, que nós devemos adorar ao Senhor, aquele que vive em Ele. Eu pergunto para você, quem pode contra o braço forte do Senhor? Operando Deus, quem pode impedir? Agora, é um teste para nós, é um teste para nós de paciência e de fé, acreditarmos em Deus. E assim foi na vida de Josafá, porque ele sabia o que ia acontecer? Não. Ele tinha resposta para aquilo que ele estava buscando? Não. Vamos lá,
Vamos se colocar no lugar de Josafá. Como é que Deus vai fazer isso? Como que Ele vai nos libertar desse exército incontável? Em algumas traduções diz que era um exército incontável. Tamanho era o exército poderoso. E ele diz aqui, com 1 milhão de homens, que os homens que ele tinha não eram suficientes. E a Bíblia fala que no outro dia pela manhã eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a dar a Deus aquilo que é dele por direito, louvor, adoração. E no exato momento, a minha Bíblia e a sua diz isso, no exato momento, enquanto eles adoravam ao Senhor naquela manhã, os moradores das montanhas de Seir, eles se desentenderam com os moabitas. E eles começaram a lutar, os moradores das montanhas de Seir, com os moabitas. E por sua vez, os amonitas, ao verem a guerra, eles foram ajudar os moabitas, e também eles lutaram uns com os outros. E eles começaram a se matar, mutuamente, até que quando o exército de Israel chegou diante daquele vale, eles viram uma grande quantidade de homens mortos. O nosso Deus, Ele é capaz de promover confusão entre os nossos inimigos para mostrar que Ele é Deus. O texto diz que Josafá, ao ver aquilo, isso é muito rico. O Hernani Dias Lopes, nessa exposição, ele fala isso de uma forma muito inteligente. Ele diz que aqueles homens, eles ficaram durante 3 dias, eles precisaram de 3 dias para saquear os despojos. O que é isso? Esse exército poderoso, eles vinham com espadas, com armaduras, e aí tinha gente com cordão de ouro, tinha gente com anel, e eles foram lá e começaram a rapar tudo isso, e pegar esse despojo. Precisaram de 3 dias, e depois que Deus deu a vitória, a Bíblia fala que eles se reuniram, e novamente eles adoraram ao Senhor. Com isso você observa que a primeira coisa que eles fizeram depois de ter medo foi orar e adorar ao Senhor. Pela manhã, antes de visitar aquele vale, eles adoraram ao Senhor. E depois que eles saquearam todos os despojos de guerra, eles se reuniram e ali eles adoraram ao Senhor. É gente que está disposta a adorar ao Senhor a tempo e fora de tempo. Tem gente que só adora a Deus quando tudo está bom, ou tem gente que só busca a face de Deus quando está precisando de ajuda, quando o negócio está apertado, quando a luta chega, quando o inimigo está furioso, aí busca a face do Senhor. Tem gente que vira crente, vai até em monte, busca o Senhor. Tenho nada contra monte, eu até gosto muito de monte. Todo dia eu vou para o monte, tem um monte de coberta lá em casa que eu adoro. Eu falo isso para minha esposa. Mas o melhor monte para você buscar a Deus é no seu coração. Não existe um lugar perfeito, não existe um lugar preparado. Onde quer que você esteja ali, a sua vida tem que ser uma vida de adoração ao Senhor. O que quer que você faça, a sua expressão de vivência e de vida e de posicionamento diante das lutas e dificuldades deve ser uma adoração ao Senhor. Ele não teve, obviamente, resposta, porque o texto aqui diz, mas esse povo sequer sabia o que tinha acontecido, porque quando eles chegaram lá, eles viram os cadáveres. Então a nação de Israel não viu o que aconteceu, eles não perceberam o que tinha acontecido, eles sequer se deram conta daquilo que havia acontecido. Mas uma coisa aconteceu: Deus fez. Então eu quero dizer para você que está vivendo no seu casamento uma crise terrível, você que está vivendo uma grande tempestade no seu casamento, esse é o melhor momento, no momento da tempestade, para que você adore ao Senhor. Você que está vivendo uma luta financeira, você que tem estado diante de portas fechadas, pode subir,
e não sabe o que fazer, esse é o melhor momento para adorar a Deus. Mas para isso é preciso que você se posicione, porque nem sempre nós teremos uma resposta, nem sempre Deus nos responderá da forma como imaginamos que Ele vai nos responder, porque nós, humanos que somos, sempre vamos estar escolhendo e até mesmo às vezes construindo caminhos para que o Senhor faça nas nossas vidas. A gente acha, se a gente tem conta no Itaú e vem uma crise financeira, Laerte, e a gente tem uma empresa, o problema vem, o primeiro caminho que eu construo, sabe qual é? Ligar para Laerte, porque ele deve ter uma saída, ele deve ter uma solução, uma taxa boa, né? Quando na verdade a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam a Deus, antes de chegarem onde o exército inimigo estava preparado, enquanto eles adoravam, Deus derrubava e confundia os inimigos. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua adoração, ela tem um poder que você não imagina. Diante da luta, diante da dificuldade, Paulo ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? E ele continua dizendo, um texto que eu já estou cansado de falar aqui: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei em que circunstâncias o seu coração hoje se encontra, porque eu olho para você e o que eu vejo é uma boa aparência, é alguém que tomou um bom banho, alguém que colocou a melhor roupa, e é alguém que parece estar prosperando financeiramente, mas o que eu vejo é aparente. Aquilo que Deus conhece é intrínseco, e eu quero dizer para você nessa noite, que Deus ele pode entrar na sua peleja e dar vitória para você hoje, se você se posicionar, se você se levantar diante dele, e se você com o seu coração quebrantado e contrito diante dele, nessa noite oferecer para ele aquilo que você tem de melhor, que é o seu louvor, que é a sua adoração. Eu não sei se você já se perguntou, para que Deus criou você? Para que Deus criou a mim? Por que Deus nos criou? Deus havia necessidade nos céus para que o Senhor nos criasse, nos formasse. O céu já haviam anjos, querubins, serafins, arcanjos, seres celestiais que a todo tempo adoram ao nome dele, mas ainda assim a Bíblia diz que Deus resolveu nos criar à imagem e semelhança dele, para louvor do seu nome. Irmãos, tinha gente muito melhor do que nós para oferecer louvor ao Senhor, mas Deus resolveu receber de nós o perfeito louvor, aquele louvor que sai do seu filho Vinicinho, sabe? Que é um louvor desafinado, desajustado, sem às vezes conhecer muito bem a letra, mas um louvor que sai do coração, Tuiane, que agrada o coração de Deus. Por isso eu tenho um convite a você nessa noite, um doce convite. Eu queria convidar você para se colocar de pé, você que está aqui e você que está em casa, para adorar ao Senhor. Você que está vivendo um tempo de guerra, de luta, de adversidade, você que está vivendo um dia bom na sua vida, você que tem um emprego estável, você que não tem faltado nada na sua mesa, que você possa ser grato ao Senhor. Você que está vivendo uma crise no seu casamento, talvez o seu casamento já até tenha acabado, o que restou é uma conveniência, não importa, que você nessa noite possa adorar ao Senhor. Você talvez pergunte: Senhor, como o Senhor vai fazer? Como essa canção diz, a gente não sabe como Deus vai fazer, o que a gente sabe é que Ele vai fazer, porque a resposta vem de Deus. Então adore a Ele,
Feche os seus olhos. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que eles conseguiram, como eles estão de pé. A resposta para você, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso nessa noite? Que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vamos declarar: não há lugar. Diga: não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só nesse lugar. Diga: o medo perde a vez. O medo perde a vez e dá lugar à fé, e dá lugar à fé. Declare: capaz de me levar, capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como eles estão de pé, como você está de pé. Oh, aleluia! Como eles conseguiram. A resposta está na tua boca, meu irmão. Declare e vai. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Do
ser perfeito, como perfeito Ele é. Se você parar para pensar, diante da guerra, diante da luta, diante da afronta que você está passando, diante desse tempo difícil que nós estamos vivendo, que a gente não sabe o que vai acontecer, escute o que eu vou dizer para você. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já sabe como o futuro se desenha, como Ele se apresentará num tempo certo diante de nós, e mais do que isso, como filhos que somos do Senhor, Ele já municiou a mim e a você com ferramentas para que nós possamos vencer cada uma das dificuldades que se apresentam diante de nós. Ele já deu a você todas as armas que você precisa, e uma dessas armas é a fé, outra dessas armas é a oração, e outra arma poderosa que Ele nos deu é a adoração ao nome dEle. O nosso Deus é um Deus que transforma uma mulher sedenta em um manancial de água viva. Ele é aquele que transforma um pecador em alguém que mudou a vida da sua família e a vida de todos aqueles que Ele havia defraudado. Ele é aquele que faz o que ninguém faz. Ele é aquele que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele não está insensível ao que você tem passado e ao que você tem sentido. Mas eu quero convidar você a tomar uma posição ou a voltar para a posição que você não deveria ter saído dela e levantar a sua cabeça, porque Deus não fala com ninguém que se encontra prostrado. A Bíblia fala que quando Ele chegou diante do profeta Jeremias, Ele disse: ponte de pé, porque hoje eu quero falar com você. Então se levante como filho e filha amado do Senhor, e se posicione como um guerreiro e uma guerreira diante das dificuldades, e creia que o futuro está pronto. Ele já está preparado em Deus, e a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso adore a Ele de todo o seu coração, mesmo que não haja motivos para adorar ao Senhor, que nessa noite você possa oferecer para Ele sacrifícios de louvor, porque Ele vai fazer o milagre, porque o nosso Deus nunca nos decepcionou. Talvez você não saiba como, talvez você tenha vindo aqui em busca de uma resposta de como vai acontecer, mas a pergunta não é como vai acontecer, a resposta é que Ele vai fazer, porque Ele é Deus e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você pode, levante suas mãos o mais alto que você puder, em sinal de rendição a Ele, e faça dessa canção a sua oração, e declare: vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz. Só quem acredita, canta aí, vai. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Queria orar com você nesses poucos minutos que eu tenho. Queria que você colocasse as suas mãos no coração ou naquilo que representa o centro das suas emoções, e eu queria orar junto com você para que essa canção ela se torne uma verdade na sua vida. Todo medo ele se vá, toda ansiedade e preocupação ela seja jogada por terra, e que você possa confiar no Senhor, e que você possa entender de uma forma racional que mesmo que você não veja, Deus não perdeu o controle. Mesmo que você não compreenda como Ele vai fazer, Ele vai fazer e Ele vai te surpreender, como sempre Ele fez. Aleluia. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse tempo adverso que nós temos vivido, nesse tempo onde a desesperança tem batido a nossa porta, diante de um cenário tão terrível, caótico,
como se não bastasse uma doença, uma pandemia mundial, um país que tem se voltado para politizar tudo que nós temos vivido, Senhor, e quem mais tem sofrido tem sido o seu povo, homens e mulheres. No Brasil hoje, pessoas têm sido proibidas até mesmo de comungarem da mesma fé num ambiente como esse. Existem milhares de igrejas que se encontram fechadas hoje por decisões políticas, Senhor. Nós não sabemos o que irá acontecer, Pai, mas nós não queremos perder a nossa esperança. Nós queremos confiar, nós queremos depender, nós queremos ter a certeza, Pai, e o Senhor é essa certeza. Por isso, Espírito Santo de Deus, derrama sobre as nossas vidas um óleo fresco, uma unção renovadora, uma unção revigoradora, que possa refrigerar a nossa alma, como Davi ele disse: refrigera a minha alma. Que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, trazer acalento, trazer um abraço que vai nos fazer se sentir amados e cuidados pelo Senhor. Pai, quantas foram as vezes que nós, diante do quadro em que estamos vivendo, olhamos para a nossa família e para os nossos filhos e tememos, o nosso coração aperta numa incerteza. Todas as vezes que ouvimos que alguém próximo de nós partiu, o medo bate à nossa porta e nos sentimos tão pequenos e tão frágeis diante dessa enfermidade que tem chegado dia após dia, cada vez mais perto de nós. Nos blinde desse mal, Senhor, porque o Senhor pode fazer isso. Nada pode contra o braço forte do Senhor. Operando o Senhor, quem pode impedir? Ninguém, nada pode resistir ao teu poder e à tua ação. Por isso nos guarde, por isso nos envolva com a tua graça, que é melhor do que tudo. E a nós, Pai, nos resta oferecer ao Senhor aquilo que temos de melhor, o nosso coração. Que o nosso coração seja um altar de adoração ao Senhor, que seja antes, que seja depois e que seja no meio da adversidade e da luta, que a tempo e fora de tempo possamos adorar e bendizer aquele que vive e reina, o Deus das nossas vidas, aquele que nos amou primeiro. Guarda, Senhor, a nossa casa, Senhor, guarda a nossa parentela, Pai, guarda os nossos filhos, Senhor, guarda, Senhor, aqueles que estão próximos de nós. Nós queremos colocar diante do Senhor todos aqueles que têm se sentido fragilizados diante desse mal. Pai, o Senhor é a nossa esperança. Em Ti nós colocamos a nossa expectativa e declaramos de forma audível que além de Ti não existe esperança em nós. Somente em Ti, ó Deus, somente em Ti, porque Tu és a resposta. Tu és a resposta. Oh, aleluia, aleluia. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Como tudo, Pai. Oh. Tudo que Ele faz. Oh. Aleluia. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um viverá milagre. Pela fé, como a tua palavra diz. Como Deus irá fazer, a nós não importa saber como, Pai. Somente uma certeza nós temos: será perfeito, como tudo. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo refrigério de alma, pela paz de espírito, e que essa semana que se inicia hoje, o Senhor, Pai, todos os dias possa renovar o nosso espírito, diante de desafios, diante de impossibilidades, diante de situações que nós não saberemos o que fazer. Uma coisa saberemos, que os nossos olhos sempre estarão em Ti. Que durante essa semana, Pai,
possamos olhar para Ti, porque Tu és a resposta. Adestra os nossos dedos para a batalha, abençoa a nossa entrada, a nossa saída, a nossa despensa, a nossa assadeira, porque o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa cura. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome do Pai, em nome do Filho Jesus e do Espírito Santo. Uma excelente semana para você. Se você recebe, dê a melhor salva de palmas para Ele. Deus te abençoe.